Olá! Novamente, nós aqui falando sobre NR10, né? Aí a pergunta é a seguinte: a gente falou um pouquinho sobre o que é norma regulamentadora para trabalhos em eletricidade e onde que existe eletricidade hoje, se pensar. Todo lugar, né? Todo lugar tem eletricidade. Hoje a gente fala de eletricidade, a gente não consegue mais viver sem ela. Então, a questão é a seguinte: onde se aplica o curso NR10? Eletricidade em trabalhos de todo tipo, né? Elaboração de projetos, executação de projetos, operação de redes e equipamentos, manutenção nas instalações elétricas e o pessoal que trabalha nas proximidades da subestação, né? Cortando grama, fazendo alguns trabalhos. Mas aí a gente chega numa pergunta, né? E a gente, simples mortais, aqui andando na rua, tem eletricidade que a gente pode deparar, né? Aquele vídeo na última turma que eu coloquei, acho que eu não coloquei no vídeo. Tem eletricidade próximo da onde a gente está? É só olhar para cima, né? Se olhando para cima, a gente tem 11.400 volts em cima das nossas cabeças. Então, tem os transformadores e a eletricidade está em todo lugar, né? Então, aí eu estou fazendo esse curso, não é só para quem trabalha em eletricidade, e sim para todas as pessoas. Então, a abrangência dele normalmente é para a pessoa que trabalha com eletricidade, porém, na minha concepção, todas as pessoas deveriam saber como lidar, por exemplo, como fazer uma massagem cardíaca, como você lidar com eletricidade, como que você cuida dos seus equipamentos para que você não sofra um choque elétrico, mas mesmo sofrendo, quais os riscos que você está correndo. Eletricidade, por exemplo, 110 que a gente tem em casa, 110, 127, ela mata, deixa sequelas, tá? Então, eu estou focando mais no pessoal da residência, tá? Então, esse curso em si, ele foi feito para quem trabalha em eletricidade, mas o meu foco maior vai ser na parte de residencial. Então, eu gostaria aí de estar passando alguma coisa, né, para vocês. Por exemplo, 110, 127, mata. O que é choque elétrico? Qual que é o problema da indução? Por exemplo, se você se deparar com um cabo de 11.400 volts, qual a distância segura para você manter desse cabo? Posso colocar a mão, posso pegar mesmo com uma luva normal? Então, vamos dar sequência aí, então. Grandezas elétricas, né, que a gente falou, choque elétrico. O que é um choque elétrico? É uma perturbação acidental que se manifesta no corpo humano, que é percorrida por uma corrente elétrica. Para ter um choque elétrico, o que você tem que ter? Tem que ter uma diferença de potencial. Se você tem essa diferença de potencial, você tem circulação de corrente elétrica no ambiente, qualquer meio que você tenha essa diferença de potencial. Normalmente, o que acontece? Quando a gente põe a mão na tomada, a gente está no potencial zero, que você está como se estivesse com o pé no chão, potencial zero. Simples
para detectar isso. Vocês já viram aquela chavinha de teste que você coloca na tomada e ela acende uma luzinha? A necessidade de você pôr o dedo atrás dessa tomada. Por quê? Você alterna. Então existe uma condução elétrica entre aquela tomada que você pôs a ponta dela na fase, passa pela lâmpada e você, como terra, você está dando condições para aquela lâmpada acender. Então você é um terra. Então você altera. Então está percorrendo uma corrente elétrica no seu corpo nesse momento que você colocou a chavinha lá. Mas assim, por que não me machuca? Por que eu não tenho sensações de um choque elétrico mesmo? Porque aquela corrente é muito pequena. A corrente que está passando ali na chavinha é muito pequena. O corpo humano ele tem uma resistência natural. Então ele tem 2.500 ohms de resistência normal com a pele seca. Com a pele molhada ele vai para 500 ohms. Então ele perde 2.000 ohms aí de resistência quando você está tomando um banho, por exemplo. Então assim, o que acontece? Quando você está com a pele molhada, quando você está suado, essa resistência ela diminui e você tem uma sensação, uma corrente ali muito mais alta, né? Então, como que pode ocorrer o choque elétrico? É um choque estático, dinâmico ou através de raio. Então, o que seria um choque elétrico estático? Você tem uma carga, por exemplo, uma bateria, alguma coisa assim, e essa bateria tá energizada e na hora que você toca essa bateria, por exemplo, ela vai dar uma corrente que você tem uma sensação de choque. Dinâmico, você tem a eletricidade passando e você põe a mão e você é um condutor para a terra. Então a eletricidade está passando e você é o condutor para a terra. E você tem a descarga atmosférica. Então são os 3 tipos de descargas que você tem. Aí a pergunta, né? Por que eu tomo choque e eu não morri até hoje, né? Até hoje eu já tomei vários choques e eu não morri. A pergunta é assim, a gravidade do choque elétrico depende do tempo de duração, da área de contato. Então, o tempo de duração, o choque é de grande efeito. Quanto mais você ficar ali tomando choque, mais danos você causa no seu corpo. Área de contato, às vezes você coloca só um dedinho lá, não tem problema. Agora, se você colocar a mão inteira, a área de contato é maior. Então, dependendo do trajeto, né, às vezes a área de contato é pequena, porém o trajeto onde ela passa a eletricidade, ela danifica algum órgão responsável, mais crítico, né? E a natureza da corrente, se você tem corrente alternada ou corrente contínua. Então aqui a sensibilidade, a corrente alternada tem a sensibilidade de 9 mA, e a corrente contínua a partir de 5 mA. Então, condição física, se você é um atleta, se você é uma pessoa mais debilitada, mais idosa. E aí a gente tem as diferenças, né? O que eu falei, tensão de toque, você tem um local que está energizado, você põe a mão e ele descarrega no seu corpo. Tensão de passo, né? No pé esquerdo eu tenho, no caso, 13.000 volts. No pé direito eu tenho 12.000 volts. Portanto, a tensão DDP entre E1 e E2 é de 1.000 volts, o suficiente para matar. Então aqui caiu um raio, você está com
aos pés abertos, por exemplo. No caso aqui não mostra, mas no caso aqui poderia ser uma vaca. Uma vaca, você está no campo e a vaca ela tem uma distância entre as patas muito grande. Então existe uma corrente, quando cai um raio ou alguma coisa, você tem uma corrente elétrica que passa entre os órgãos da vaca e acaba matando o animal. Então aqui é o que eu falei, né? A limiar de sensação, corrente contínua 5 mA, sensação de aquecimento. Corrente alternada, sensação de formigamento. Aí o limiar de não largar impede a vítima de se soltar do circuito, porque ela tem uma contração muscular. Quando você está tomando um choque elétrico, a pessoa fala que gruda. Não é que gruda, é que a eletricidade ela causa um efeito de contração muscular, ela contrai a musculatura. Então, a partir da contração muscular, ela não consegue abrir a mão, por causa da contração muscular que está ocorrendo. E a 60 ciclos por segundo. Então, a eletricidade ela vai de positivo para negativo 60 ciclos por segundo. Ou, para quem gosta, aí 3.600 RPM, tá? De 9 a 23 amperes para homem e de 6 a 14 amperes para mulher. Então até 14 mA e para homem aumenta um pouquinho mais, 23 mA. E aqui fala um pouquinho sobre a resistência do corpo humano, né? Interna 500, externa pele úmida 0 e pele seca de 1000 a 2000. Então, só para a gente finalizar aqui, a resistência elétrica do meu corpo é de 2000 ohms. Se você colocar o dedo numa tomada de 220, a corrente que passará pelo seu corpo será de 88 mA. Caso esteja molhado ou descalço, a resistência da sua pele pode cair para 500 ohms. De 220 dividido por 500 vai dar 440 mA. Pessoal, obrigado, por hoje é só. Eu estou postando uns vídeos aí, eu acredito que está ficando legal. Se não tiver, dá umas dicas aí, eu agradeço. A gente não é expert no assunto de vídeos, mas de elétrica eu conheço bastante. Então eu posso estar auxiliando aí vocês, tá? Então, o que vocês tiverem de dúvida, de sugestão, pode postar aí, a gente fica com aguardo, tá? Ficou esperando vocês, tá? E se tiver alguma dúvida, posta lá, dá um like, que o YouTube funciona como like, né? Se você dá um like, ele passa esse vídeo para mais pessoas, senão a gente fica entre nós aqui. Muito obrigado, viu?